Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a calorosa recepção, inicialmente. Dizer que é um prazer estar aqui. Cidade, confesso que não conhecia, uma cidade muito bonita, arquitetura fantástica. E eu gostaria de agradecer aqui à Associação Abrasa por esse gentil convite. Em especial, cumprimento aqui o Sr. Victor Genes, que me fez esse convite diretamente. E, bem, como foi dito, eu sou juiz de um caso, na verdade é um caso enorme, e esse caso enorme envolve vários processos. Alguns desses processos já foram julgados, outros ainda não foram julgados. Então eu tenho uma série de limitações em relação ao que eu posso falar, não posso falar assim tão abertamente, especialmente em relação a casos ainda não julgados. Então todas as referências que eu vou realizar durante a minha apresentação são referências relativas a casos já julgados, para deixar isso muito bem claro. Esse caso, a investigação ela começou há algum tempo, ela se intensificou a partir de 2013 e em 2014 ela ganhou um impulso muito significativo. No começo era uma investigação em cima de doleiros. Não sei se todos estão familiarizados com a expressão. O doleiro é basicamente um operador de câmbio paralelo no Brasil. Isso era muito comum no passado, ainda existe bastante, mas antigamente isso era uma prática até mais usual, considerando aí diferenças de câmbio na nossa economia. Mas no fundo era uma investigação em cima de doleiros, e de repente um desses doleiros ele tem um contato com um ex-diretor da Petrobras e se colhe durante esse contato uma prova de que esse doleiro teria adquirido um veículo, uma Land Rover, em favor desse ex-diretor. E essa aquisição até no período que esse diretor não era mais diretor da Petrobras. Então o caso começou quando ele enveredou para o âmbito da investigação da Petrobras. Ele tinha assim, um fiapo de prova, basicamente, muito pouca coisa. E de repente esse caso ele começou a crescer e um efeito talvez dominó, ou um efeito bola de neve, e de repente isso se transformou numa gigantesca investigação e persecução criminal no Brasil, que nós hoje até nos assustamos um pouco o tamanho disso. É muito claro que a corrupção do poder público é algo que acontece em todo lugar do mundo. Nós temos corrupção na Ásia, nós temos corrupção na Europa, nós temos corrupção nos Estados Unidos, e essa corrupção ela tem variantes de intensidade diferentes. É um fenômeno que sempre vai existir, faz parte da natureza humana. Nós somos uma mistura de virtude com vícios. Sempre temos a expectativa de termos mais virtudes do que vícios. Nem sempre isso é correto. Mas, enfim, a corrupção como fenômeno de comportamento humano sempre vai existir. Talvez utopicamente se possa falar que um dia acabe, não sei. Mas o que essa investigação revelou, me referindo aqui aos casos já julgados, é um quadro de corrupção um pouco diferente do usual, aquilo que nós poderíamos talvez chamar de um quadro de corrupção sistêmica, em que a corrupção ela não se torna propriamente um comportamento desviado, mas um comportamento, uma prática comum. Eu interroguei diversos desses acusados, e vários desses acusados eles decidiram colaborar com a justiça. E uma expressão, algo que me chamou muito a atenção, eu não vou falar aqui em nomes, que não tem essa necessidade, mas o que me chamou muito a atenção, mesmo indivíduos que confessavam
que teriam pago propinas em contratos da Petrobras, ou indivíduos que teriam recebido propinas em contratos da Petrobras, é que não raramente não se encontrava um motivo muito claro do por que se pagava e por que se recebia. Em outras palavras, não raramente indagava, mas por que foi pago essa propina? A empresa ganhou uma vantagem em decorrência disso? E normalmente a resposta, claro que a gente nunca sabe se essas respostas são totalmente sinceras ou não, afinal, mesmo os indivíduos quando se dispõem a confessar, por vezes eles têm uma série de reservas mentais e também tentam, vamos dizer, justificar o seu comportamento, neutralizar às vezes até para ele mesmo, para ele parecer um sujeito melhor, não só perante o juiz, mas perante a comunidade, perante ele mesmo. Mas não raramente, então, não se tinha esse motivo. E uma expressão muito comum que um desses indivíduos utilizou, esses que admitiram os fatos, e outros depois também utilizaram essa expressão, a afirmação de que o pagamento da propina era uma espécie de regra do jogo. Era um padrão, uma regra de mercado em contratos da Petrobras, uma regra aceita de que o contrato da Petrobras ele envolvia o pagamento de um percentual sobre os valores, e esse percentual dividido, segundo alguns desses indivíduos, referindo aqui também aos casos julgados, dividido entre os agentes da Petrobras e parte também para agentes políticos e para financiamento político. Esse quadro de corrupção sistêmica é algo assim que nos incomoda mais do que simplesmente a corrupção, porque é algo que nos assusta. Um exemplo também dessa corrupção sistêmica, num caso também já julgado, também não vou mencionar o nome, mas um dos agentes políticos já condenados por crime de corrupção, que teria recebido valores nesse escândalo da Petrobras, é um exemplo interessante também de corrupção, talvez aí não sistêmica, mas essa corrupção recidiva, ela que não acaba, não termina. Então esse indivíduo é interessante porque esse indivíduo ele foi também condenado na assim denominada ação penal 470, que nós chamamos vulgarmente de o caso do mensalão. Então esse agente político, um ex-deputado, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, porque provado e considerado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que ele recebeu valores decorrentes dos esquemas criminosos do conhecido aí Marcos Valério. E o que nos surpreendeu nesse caso do envolvimento dele nesse esquema criminoso da Petrobras é que havia prova, e como eu disse, esse é um caso já julgado, eu posso falar mais abertamente, que ele recebeu esses valores desse esquema criminoso da Petrobras enquanto estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não só enquanto estava sendo julgado, mas durante toda a investigação do caso da ação penal 470, que resultou no caso da ação penal 470, inclusive durante o plenário, o julgamento no plenário em 2012, desse caso da ação penal 470, em que o Supremo, muito propriamente discutindo com toda a preocupação, e é uma preocupação necessária de todo juiz, de evitar uma condenação de um inocente, então as provas têm que ser muito fortes, têm que ser cabais, mas o Supremo Tribunal Federal decidindo com toda aquela seriedade a responsabilidade criminal desse indivíduo e concomitantemente esse indivíduo recebendo propina de um outro esquema criminoso. Uma coisa que também assusta. Mas não foi só isso, porque investigando esse indivíduo, e muitas vezes quando se direciona uma investigação, se descobrem coisas que não eram antevistas. A investigação era destinada a saber se aquela pessoa havia recebido ou não propina do esquema criminoso da Petrobras, mas nos deparamos com alguns outros fatos interessantes. Por exemplo, esse indivíduo também se apropriava de metade do salário de uma das assessoras parlamentares.
E aprofundando um pouco, nós chegamos e descobrimos que se apropriava também integralmente do salário de uma outra assessora parlamentar. Uma trabalhava de fato e dava metade do salário, a outra era uma assessora fantasma e era só utilizado o nome. Mas aí foi interessante que no decorrer da ação penal, ainda foram chamadas como testemunhas, eu não lembro aqui se pela defesa ou se pela acusação, outras pessoas que teriam trabalhado com esse indivíduo, e durante o processo as pessoas também falaram que tinham que pagar parte do salário para esse indivíduo. Então, assim, essas coisas realmente são um pouco perturbadoras. O problema da corrupção sistêmica é que os custos dela são enormes. Então nós temos os custos primeiro da própria propina que é paga. A Petrobras, ela, diante dessa investigação, inicialmente ela tinha uma posição negativa. Afirmava-se que os contratos da Petrobras não tinham nenhum problema, que a governança era ótima. E no decorrer da investigação esse quadro foi progressivamente sendo alterado, até quando ela, depois de uma série de discussões do problema do balanço, da publicação do balanço, finalmente no ano passado publicou um balanço reconhecendo em custos de propina, é uma estimativa, cerca de 6 bilhões de reais em valores de propina. 6 bilhões de reais é um custo gigantesco, tá? E claro que, pelo menos em vários desses casos que nós julgamos, a propina no final era suportada, em geral não pela empresa fornecedora da Petrobras, mas sim pela empresa estatal, porque o custo era embutido no custo dos contratos, no preço que era ofertado à Petrobras. Então tem um primeiro problema da corrupção sistêmica, que vem a ser exatamente esses custos elevados do pagamento da propina. Mas se nós fôssemos ficar só nisso, ainda não seria um quadro, vamos dizer, tão negativo. Uma das indagações que comumente nos acompanha é em saber se eventualmente decisões econômicas relevantes dentro da empresa não foram tomadas, não com o objetivo de tomar a melhor decisão do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da eficiência econômica, mas sim a decisão tomada para gerar valores que poderiam gerar contratos, que poderiam gerar valores para pagamento de propina. Tem um exemplo interessante, que são dados oficiais também da Petrobras, e eu tive algum contato com isso nos meus processos em específicos. O exemplo que se dá usualmente da refinaria do Nordeste Abreu e Lima. Então essa refinaria do Nordeste Abreu e Lima, ninguém é contra construir refinarias no Brasil, parece uma decisão, eu também não entendo nada de mercado de óleo, então espero que não esteja falando bobagem, mas do ponto de vista econômico parece interessante, porque se agrega valor ao produto, não se precisa importar esse produto refinado, se refina no próprio Brasil. Mas enfim, essa refinaria do Nordeste ela foi inicialmente orçada em cerca de 2,5 bilhões de dólares. Isso, salvo engano, o orçamento de 2004, e esse orçamento 2 anos depois ele foi revisto para alguma coisa em torno de 4 bilhões de dólares. Houve um comentário que aquele primeiro orçamento era um orçamento muito precário, e que, portanto, aquele primeiro orçamento não deveria ser considerado. Mas tudo bem, consideremos o segundo orçamento de cerca de 4 bilhões. E esse orçamento de 4 bilhões ele foi sucessivamente revisto, chegando no ano passado num custo de cerca de 18 bilhões e meio de dólares. Então, enfim, 2 bilhões para 18, mas mesmo desconsiderando o primeiro, mas pensando no segundo, dos 4 bilhões para 18 bilhões, é uma refinaria muito cara, né? O planejamento econômico dela. Pior que não é engraçado.
Enfim. E o que eu achei interessante, porque eu vi algumas testemunhas sobre isso e algumas falaram que o custo aumentou significativamente porque aceleraram a construção da refinaria. Mas, enfim, a refinaria ela teria sofrido uma aceleração nas obras porque havia um planejamento dela ficar pronta em 2010. Mas ela não ficou pronta em 2010, também não ficou pronta em 2011, não ficou pronta em 2012, não ficou pronta em 2013. Em 2014, no final de 2014, o primeiro trem de refino dela começou finalmente a funcionar. E eu vi alguns empregados da Petrobras, e vamos fazer aqui a observação, de que, embora haja esse quadro de corrupção sistêmica, é evidente que essa corrupção se concentra em dirigentes estratégicos da empresa, né? Não há um comprometimento, por evidente, da grande maioria dos empregados. E eu vi alguns desses empregados como testemunhas, e uma coisa que me chamava a atenção, e eles falaram sobre a refinaria Abreu e Lima, e até de uma forma um tanto quanto desolados, que se ela funcionar a vida inteira dela útil, otimamente, ela não se paga. Ela gera um prejuízo, isso também é um dado oficial da Petrobras, ela gera um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares. Claro que talvez nesse planejamento dessa refinaria o problema não é todo corrupção. Não imagina uma corrupção que leve um preço uma obra de 3 bilhões para 18 bilhões. Provavelmente aí são decisões econômicas equivocadas no planejamento dessa refinaria. Mas a indagação que se faz é que será que parte dessas decisões equivocadas não foram em parte descuidadas ou motivadas pela necessidade de ter como prioridade fazer valor para ter pagamento de propina? Será que isso também não faz parte de um custo indireto da corrupção? E quando nós pensamos, nós estamos falando de uma obra, mas quando nós pensamos que isso pode ter se espalhado por várias obras da Petrobras e quem sabe por várias obras também no nosso país, quem sabe nós podemos ter um presente, o real custo que é um quadro de corrupção sistêmica. Mas o pior, talvez, disso, da corrupção sistêmica, não é esse custo econômico, embora ele seja significativo. O principal problema, isso é inegável, é que esse quadro de corrupção sistêmica, ele progressivamente erode a nossa confiança na regra da lei, né? E erode nossa confiança na democracia, né? O cidadão comum passa a desconfiar dos políticos, dos seus representantes eleitos, e muitas vezes de uma forma generalizada, injustamente, porque evidentemente não se pode dizer que todos são corruptos, mas ele passa a entender que política é algo relacionado a dinheiro e corrupção e não à cidadania. E essa desconfiança na democracia, essa desconfiança na lei, ela tem um efeito, ela progressivamente piora a confiança dos cidadãos e ela evita muitas vezes com que aqueles cidadãos bem motivados se sintam incentivados a ingressar na política. A partir do momento em que a política é vista como um meio dominado por corrupção, e aqui eu estou falando uma questão de imagem, não estou falando uma questão estatística, se verdadeiramente é isso ou não, mas a partir do momento em que o indivíduo vê aquele meio como contaminado, mesmo o cidadão de bem não se sente à vontade para ir para a política. E às vezes isso acaba implicando numa seleção natural às avessas. Os piores é que são aqueles motivados para ir para o ramo da política e os demais preferem. Esses escândalos acabam associando também a nossa imagem ao corrupto, ao malandro, ao não confiável, e isso nos traz para baixo, né? Isso nos
impacta significativamente a nossa autoestima. E não só aqui fora, né? Mesmo lá no Brasil, não precisa ir para fora, essa percepção de que essa corrupção é disseminada afeta a nossa autoestima individual de uma forma muito significativa. Eu sei que esse caso, essa operação, assim chamada Operação Lava Jato, tem trazido impactos significativos. Alguns até falam em impactos econômicos, não sei se no alcance como alguns afirmam, mas inegavelmente há uma instabilidade política, né, decorrente dessa investigação, mas no fundo são escolhas a serem realizadas e, na minha perspectiva, é muito claro que nós não temos condições de varrer esses problemas para debaixo do tapete. A única alternativa é nós temos que enfrentar esses problemas. Se nós não enfrentarmos esses problemas, inequivocadamente nós vamos ter que encontrá-los novamente daqui a alguns anos e talvez numa escala ainda maior. Tá? Claro que não se acaba com o crime de corrupção, isso faz parte, como disse, da natureza humana, as instituições têm que responder a esses crimes, mas esse quadro de corrupção sistêmica não é algo que faz parte da nossa natureza, né? Não é uma doença dos trópicos ou algo que o valha. O que nós temos que fazer é que nossas instituições funcionem. E não existe uma alternativa de não enfrentar esses problemas. Isso, a meu ver, seria, além de economicamente equivocado, dados os custos dessa própria corrupção, seria igualmente moralmente inaceitável. Essa questão da estabilidade política também tem que se deixar uma coisa muito clara: a justiça ela é diferente da política. Então o juiz, quando profere a sua decisão, ele profere a decisão com base na lei, com base nas provas, com base nos fatos, e ele não tem alternativa senão decidir dessa forma. Então, por exemplo, quando chega uma dessas ações penais propostas contra, seja empresários, ou seja políticos, ou seja agentes públicos, a minha preocupação é decidir segundo o que está no processo, segundo o que está ali provado. Eu não posso ficar pensando no impacto político daquilo a partir do meu julgamento. O Estado de Direito significa exatamente isso, que nós temos que diferenciar essas duas coisas, a justiça da política. Se o julgamento, se a decisão tem um impacto político, isso é decorrente, muitas vezes, porque estão sendo julgados crimes eventualmente praticados por políticos. E, claro, isso acaba tendo um impacto. Mas o juiz não pode proferir um julgamento ou condenatório ou absolutório pensando no impacto político daquilo que ocorrer. Até vejo, às vezes, algumas críticas não só ao meu trabalho, né? Então, mas vamos deixar isso muito claro. Muitas vezes meu trabalho ele é erroneamente qualificado. Eu não sou um juiz investigador, eu não dirijo as investigações, eu não dirijo o trabalho da polícia, eu não dirijo o trabalho do Ministério Público. Eu sou um juiz basicamente que julga e decide pedidos que vêm da defesa, pedidos que vêm do Ministério Público, pedidos que vêm da polícia. Mas sempre quando eu profiro minhas decisões, e vamos ser claros, eu também não acerto todas, eu posso cometer os meus erros, mas eu sempre decido, acredito que como um juiz deve decidir com a pretensão de estar decidindo conforme a lei. Então o juiz decide com uma pretensão de correção de suas decisões em conformidade com a lei, com as provas e com os fatos. Eu não posso levar em consideração questões políticas, questões partidárias, quando eu profiro essas decisões. Eu entendo também, isso eu também já afirmei publicamente, que isso tudo, a melhor forma de tratar essas questões é tratar com absoluta transparência e publicidade. Para colocar um exemplo um pouco mais remoto, talvez as pessoas nem se lembrem disso mais, dado o suceder de acontecimentos, mas no ano de 2014,
no segundo semestre, havia aquele período eleitoral, e nós tínhamos um caso em que estavam acusados e teriam que ser interrogados dois desses principais indivíduos envolvidos nesse esquema criminoso, que era o ex-diretor Paulo Roberto Costa e o operador Alberto Youssef. E o que diz a nossa Constituição em matéria de processo judicial? Nossa Constituição diz que o processo judicial ele deve ser em regra público, que ele não deve ser conduzido sob segredo. Isso na verdade é uma conquista do Estado de Direito, né? Você ter processos e julgamentos públicos não secretos, isso é uma garantia para o indivíduo que é processado nesses processos, e também uma garantia da sociedade que tenha condições de assistir, condições de acompanhar a atividade da justiça criminal, submetendo também a justiça criminal ao saudável escrutínio público. Enfim, a Constituição é muito clara, a brasileira, no que se refere à publicidade dos atos processuais, e o segredo é uma exceção. O segredo nós temos que focalizar em aqueles casos muito particulares, por exemplo, um caso de uma investigação, um processo de crime sexual, que eventualmente a publicização pode gerar uma revitimização da pessoa que foi muitas vezes vítima de um crime sexual. Mas em matéria de administração pública, a Constituição é muito clara na necessidade de que isso seja tudo tratado com transparência e com publicidade. Pois bem, então eu tinha esse processo em que precisava ouvir esses dois indivíduos, e aquilo estava no período eleitoral. E ali havia uma decisão difícil de ser tomada, porque se faz audiência durante o período eleitoral, foi aquela primeira audiência em que aqueles dois indivíduos descreveram o esquema criminoso em toda a sua amplitude. Já havia tido alguma informação na imprensa a respeito disso, mas isso agora seria numa audiência pública. Haviam aqueles que iriam afirmar que havia um uso eleitoral da justiça pela publicização daquela audiência. Mas, por outro lado, se também a justiça optasse por não realizar aquela audiência naquele momento, ou realizar ela sob segredo, posteriormente às eleições também haveria, quando aquilo viesse à tona, haveriam acusações do outro lado, de que a justiça manipulou o processo eleitoral, não fazendo audiência pública durante as eleições. Então, o que me pareceu naquela ocasião, que a melhor opção seria simplesmente fazer o nosso trabalho e fazer como manda a Constituição, como manda a lei. Se aquilo tem uma consequência para fora do processo, pois bem, isso faz parte da vida, né? Mas o nosso dever era seguir o caso, seguindo as regras, sem acelerar e sem antecipar indevidamente por alguma questão política. Era simplesmente realizar o ato processual na forma como a lei diz. Porque quer realizando ou quer não realizando, dos dois lados das eleições poderiam haver críticas. Então, melhor é fazer a coisa como mandam as regras. Pois bem, não sei se nós estamos numa encruzilhada ou não creio. Eu sei que essas investigações, esses processos têm sofrido alguns ataques severos nos últimos tempos, mas, como eu disse, eu quero crer que não existe aqui uma alternativa senão seguir em frente e esperar que essas questões sejam resolvidas. Eu tenho raramente me referido em algumas exposições ao exemplo da Itália. Na Itália teve a chamada Operação As Mãos Limpas, chamada Operação Manipulite. Ela começou em 1992 com a prisão de um dirigente de uma instituição filantrópica de Milão, um indivíduo chamado Mario Chiesa, e ela, assim como o nosso caso, ela foi ganhando com o tempo uma dimensão muito inesperada na
na perspectiva inicial. Então também aquele efeito bola de neve, e a Operação Mãos Limpas, no fundo, teve impacto, os números são superlativos em relação ao nosso caso, muito mais indivíduos, agentes públicos, empresários, políticos foram presos. Diz que nos primeiros 2 anos da Operação Mãos Limpas foram presos cerca de 800 indivíduos. Claro, não existe nenhuma competição, mas nós estamos muito aquém desse número. E a Operação Mãos Limpas teve impacto significativo na vida política italiana. Então, dois dos principais partidos após a Segunda Guerra Mundial, que era a Democracia Cristã e o Partido Socialista, eles na prática se fizeram, eles acabaram nas eleições de 94 em decorrência das Mãos Limpas. Eles literalmente chegaram ao seu final e foram substituídos por outros partidos. Mas uma crítica que se faz às Operações Mãos Limpas é que ela foi sucedida por indivíduos na política que, por sua vez, também não tinham um grande apreço ao Estado de Direito. Normalmente citado lá o Silvio Berlusconi, que assumiu o poder no final de 94 e depois saiu, mas depois voltou. Mas mesmo no período que não estava o Silvio Berlusconi, o que se assistiu na Itália, apesar de toda aquela intensidade das Mãos Limpas e apesar dela também retratar um quadro de corrupção sistêmica, é que a intensidade daquela operação não refletiu em ganhos institucionais duradouros. Na verdade, houve uma reação muito forte do sistema político, que passou paulatinamente a aprovar leis que restringiram a ação do Ministério Público, da Polícia e da Justiça quanto a esse tipo de criminalidade. Um exemplo que é colocado como notório: em 94, nós tivemos a Copa do Mundo dos Estados Unidos e o Brasil ganhou, Vamos colocar aqui, isso é importante. Mas o Brasil jogou com a Itália na final, e na semifinal jogavam Bulgária e Itália, e a Itália é tão fanática pelo futebol como o Brasil, e a Itália parada para assistir o jogo. Na mesma data foi editado um decreto-lei, mais ou menos o equivalente à nossa medida provisória no Brasil, chamado Decreto Biondi, em que basicamente estabelecia hipóteses em que era cabível a prisão preventiva na Itália e, a contrário senso, hipóteses que não era cabível a prisão preventiva. E sem nenhuma surpresa, a corrupção não mais comportava a prisão preventiva conforme o decreto Biondi. E isso implicou na imediata colocação em liberdade de milhares de indivíduos na Itália, dentre os quais cerca de 300 de investigados na Operação Mãos Limpas, em crimes contra a corrupção. Apesar disso, houve uma reação grande da sociedade e esse decreto acabou não sendo aprovado no final, mas o estrago havia sido feito, havia já havido um impacto nas investigações e o que é mais grave, o governo sinalizou aos investigados que ele não apoiava as investigações, não apoiava o trabalho da justiça. E segundo os magistrados italianos, eu tive até 2 semanas atrás, tive uma grande honra de conhecer 2 deles, segundo até me disseram na ocasião, a partir de então cessaram-se as colaborações porque a percepção era que o sistema político iria reagir. E de fato, nos anos também que se sucederam, várias outras leis, aí sim foram aprovadas, que impactaram o trabalho da justiça. Leis que, por exemplo, reduziam o prazo de prescrição, leis que reduziam penas, leis que descriminalizaram condutas, crimes acessórios a crimes de corrupção. Enfim, tudo isso significou para a Itália que, ao invés
daquela operação resultar em ganhos institucionais duradouros, houve uma reação política que sobrepujou aquela investigação e minimizou em muito os efeitos daquilo. Agora, e essa é uma análise que não pode ser equivocada, é evidente que não há de se culpar os magistrados, não há de se culpar aqueles que trabalharam para que as coisas fossem diferentes. O grande problema foi exatamente a reação política. E é muito complicado falar de outros países, porque a gente não conhece exatamente a realidade, mas falando com risco de cometer equívocos, a democracia italiana não foi forte o suficiente para evitar aquela reação política. E esse é um problema que nós enfrentamos. Qualquer país, diante de um quadro de corrupção sistêmica, ele pode enfrentar, e é o caso também do Brasil. A grande questão é, diante do que essa chamada Operação Lava Jato revelou, diante dos crimes que estão sendo processados, nós vamos ter ganhos institucionais duradouros ou não? Mas isso, e aqui vou fazer isso não depende dos juízes, isso depende dos políticos, isso depende dos eleitores. O que é necessário é que não haja uma reação política, ou, se houver algo dessa espécie, que a nossa democracia seja forte o suficiente para evitar que isso que nós sabemos e esses casos que foram levados à justiça também não sejam aí desconstruídos em decorrência da reação do sistema político. Eu tenho dito com muita frequência que é importante nós termos enfrentar essa corrupção sistêmica. Os custos disso, como disse, são enormes. Isso é basicamente aqui no mundo anglo-saxão eles têm uma expressão muito forte em relação a isso, que eles chamam de rule of law, que nós precisamos, é um governo de leis, nós precisamos que as leis sejam aplicadas de maneira imparcial às pessoas que cometem crimes, quaisquer que sejam essas pessoas. Isso faz parte do Estado de Direito, isso faz parte da democracia. Mas nós não vamos conseguir aprofundar o nosso Estado de Direito e a nossa democracia pelo sistema de justiça, e pelo sistema de justiça criminal. O que é importante é que nós, os senhores, os cidadãos, eles se mobilizem para que esses casos não se repitam, ou pelo menos para que isso seja consolidado no Brasil de uma forma que não haja um retorno à situação anterior, como muitos pretendem. Eu tenho, não raramente, feito algumas palestras para empresários. Eu acho importante falar para empresários, e eu sempre falo com eles também. Nós temos essa tendência de localizar todos os nossos males no governo, no Estado, e nós esperamos que venha Nós temos essa cultura messiânica, ou de Dom Sebastião um dia vai voltar para resolver todos os nossos problemas, e nós pensarmos que basta escolher a pessoa certa numa eleição que os nossos problemas se resolvem, mas as coisas não são assim tão simples. E eu tenho feito essas palestras para empresários, principalmente para chamar a atenção que o problema da corrupção sistêmica não é um problema unicamente de governo, é um problema da iniciativa privada. Afinal de contas, numa corrupção existe quem paga e quem recebe, e ambos são evidentemente culpados. Então eu tenho dito a eles, olha, isso é óbvio, é chato falar óbvio, mas muitas vezes é importante repetir, basta não pagar a propina, Claro que, vejam, dentro de um ambiente disseminado de corrupção, quando isso começa a ser tido como um comportamento normal, as pessoas
eventualmente vem aquilo como algo natural. Isso diminui o peso moral e o peso jurídico de tomar aquele tipo de decisão. E claro, também existem casos de extorsão, né, não propriamente corrupção. Isso tem que ser também objeto de diferenciação. Mas se a iniciativa privada, se ela, seguindo aí até os parâmetros mundiais hoje, que se fala de compliance, da necessidade da empresa ter controles, da empresa manter a sua reputação como uma empresa íntegra, que não se envolve nessas práticas ilícitas, isso não depende do governo, isso não depende do Estado como um agente promotor dessas práticas necessariamente. As empresas e a iniciativa privada tem muita mais dinâmica e flexibilidade para poder avançar nessa área, independentemente da vontade do Estado. E o que eu tenho visto, eu acho isso muito positivo, pelo menos a minha percepção, não é uma percepção fundada em dados concretos estatísticos, aqui me perdoem, mas eu tenho tido uma percepção de que existe uma movimentação forte na iniciativa privada no Brasil, nessa linha de reforço de sistemas de compliance, de preocupação da empresa com a sua reputação, para que se evitem essas práticas corruptas. Eu normalmente falo um exemplo interessante, tem um exemplo interessante envolvendo esse tema, e também vem da Itália, aqui me perdoem, mas se os senhores forem pesquisar, tem um empresário italiano famoso, chamava Libero Grassi, e esse empresário era dono de uma indústria de confecção de roupas na cidade de Palermo, isso no começo da década de 90, e Palermo na época, uma cidade dominada pela Cosa Nostra, tá? E ali sim era extorsão, inclusive, os empresários em geral obrigados a pagar propina, né? Lá chamada do piso, P-I-Z-Z-O, todos os empresários obrigados a pagar o piso como proteção outorgada à máfia a eles contra bandidos comuns, né? No fundo é a proteção contra a própria máfia. E o Libero Grassi, ele no ano de 1991, ele escreve uma carta enfurecida ao principal jornal da Sicília e ele simplesmente diz: não vou mais pagar propina. Queridos, até uma carta um pouco jocosa, queridos extorsionistas, né? Não sei se tem essa expressão, mas acho que a tradução seria mais ou menos isso. A partir de agora me recuso a pagar essa taxa de proteção. E ele se tornou uma celebridade, né? Do dia para a noite. Foi também entrevistado em televisão, recebia a visita do prefeito, recebia a visita de políticos, todos apoiando essa causa de não pagamento de propina. Mas passaram alguns meses e o quadro mudou, né? E ao invés de ele receber visitas de políticos e de prefeitos, ele começou a receber visitas indesejadas, né? Pessoas colocaram fogo na empresa dele e ele, em entrevistas da época, ele fala até num quadro um pouco desalentador, no sentido: olha, o principal problema é que eu fui abandonado pelos meus companheiros empresários, né? Porque se todos fizessem isso, se todos se colocassem contra, o quadro seria diferente. Mas atualmente eles dizem que me criticam e dizem que eu não devia ter levado esse assunto a público, que a roupa suja se lava em casa e que isso estaria prejudicando a imagem da Sicília, etc, etc. E como decorrência, salvo engano, em agosto de 1991, após ele ter caído em descrédito, ele é assassinado nas ruas de Palermo. Até quem foi a Palermo, não lembro aqui o nome da rua especificamente, mas tem um monumento em homenagem ao Libero Grassi. E nesse monumento ele diz mais ou menos que ele: aqui jaz Libero Grassi, corajoso empresário, que foi morto pela omertà da Associação de Empresários, pela omissão do Estado e assassinado pela máfia, alguma coisa dessa espécie.
uma história trágica, mas ela não tem um fim assim tão ruim, porque se os senhores forem pesquisar, surgiram paulatinamente, e muito baseado no exemplo desse indivíduo, desse empresário, diversas associações em Palermo, na Sicília, que publicamente se opõem ao pagamento do piso. Tem uma até que pesquisarem na internet, interessante, chama Adiopiso. Reúne diversos empresários lá que eles publicamente assumem a posição de se recusa ao pagamento da propina. Algo que talvez impensável na década de 90. O próprio Libero Grassi pagou com a vida esse tipo de recusa, mas o comportamento que, com base até nesse exemplo heróico, acabou se espalhando por vários empresários na cidade de Palermo. Até interessante, eles têm como se fosse aquele incentivo também, aquele consumo consciente, né? Compre numa loja, que é algo assim inacreditável, né? A Itália tem histórias inacreditáveis, mas compre numa loja que não paga propina à máfia, né? E claro, vejam, quando se fala no Brasil, nós não estamos falando de Cosa Nostra, nós estamos falando de máfia. Eventualmente podem haver casos de extorsão, mas, pelo menos nos casos que eu já julguei, o fundo era corrupção mesmo, não havia ali uma extorsão de pagamento de valores. E, nesse aspecto, a iniciativa privada tem um papel fundamental, né? Se auto-organizar, se cobrar do governo o fim dessas práticas corruptas, se incentivar o reforço às nossas instituições para que esse tipo de conduta não se repita ou não se torne uma prática comum, isso pode fazer uma grande diferença. Por fim, caminhando aqui para o final, sei que o quadro no Brasil é um pouco preocupante, do ponto de vista da instabilidade política, mas o que eu vejo, falando das manifestações políticas, eu vi as pessoas indo à rua e sem violência em geral, né, pacificamente, em que pese alguma preocupação, me parece que as instituições democráticas estão bem, estão funcionando, a justiça está funcionando. Eu, como eu disse, eu posso cometer eventualmente os meus erros, embora sempre se quer produzir uma decisão com base na lei, sempre se quer acertar, existe uma pretensão de correção, mas existe um sistema de recursos. Eventuais decisões minhas ou de qualquer outro juiz podem ser revisadas, ser equivocadas. As instituições estão, em geral, funcionando. Nós temos um problema econômico muito sério, né? Esse quadro de recessão realmente é preocupante, e por vezes nós nos vemos numa situação assim, em saber, ansiosos em relação ao futuro, o que vai acontecer no futuro. Eu acho que é difícil ter uma bola de cristal, mas o importante é nós termos a confiança e nós temos que trabalhar para que as nossas instituições melhorem, né? Porque nós tenhamos uma democracia mais profunda, uma democracia que não seja aí contaminada com esses quadros de corrupção sistêmica. Nós tivemos situações difíceis no passado no Brasil e acredito que muito piores do que essa. Nós tivemos uma ditadura militar que obscureceu a democracia por décadas, mas a democracia no final se autoafirmou. Isso foi um momento memorável na história brasileira. Nós tivemos um período econômico difícil, nós tivemos um período de hiperinflação, em que nós tínhamos como naturalizada uma inflação de mais de 30% ao mês até, né, nos piores períodos dela, como algo natural, e muitas vezes nós acreditávamos que aquilo nunca, sempre seria assim, né? Mas também as nossas instituições, elas mostraram que as coisas podem ser diferentes. E hoje nós temos esses casos de corrupção sistêmica que nos assustam, mas no fundo o que acontece é que as instituições estão reagindo,
As instituições estão trabalhando para trazer esses casos à tona e para que as pessoas que cometeram realmente esses crimes sejam, segundo o devido processo e provada a sua responsabilidade, sejam punidas e, evidentemente, aqueles inocentes sejam absolvidos. Não há aí um desafio insuperável dentro de um sistema democrático. O que nós temos apenas que nos preocupar é com a melhoria de nossas instituições. Eu agradeço a atenção dos senhores. Basicamente é isso.